Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, a partir do versículo 27. Este capítulo relatou a história de um homem por nome Nabote, no capítulo 21. Eu estou me referindo ao capítulo 21. O rei Acabe desejou comprar a vinha deste homem, mas ele recusou vendê-la por se tratar de herança de seus pais. E Jezabel, mulher de Acabe, fez uma maldade muito grande, porque ela viu que o seu marido estava triste, não comia pão, não se alimentava, e então ela procurou saber o porquê da tristeza de Acabe. E ele disse que ele queria comprar a vinha de Nabote, ele não quis vender. Então ela preparou testemunhas falsas, filhos de Belial, homens malignos, para testemunhar contra Nabote, que ele havia blasfemado contra Deus, e ele foi morto a pedradas. Ele foi apedrejado e morto, e Nabote tomou posse da vinha daquele homem. Então Deus usou o profeta Elias para profetizar para o rei Acabe que aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, também iam lamber o sangue dele e de Jezabel. Então o rei Acabe ouviu tudo isto do profeta Elias, e está na leitura anterior que eu já gravei. E agora eu vou continuar lendo este capítulo 21. Então no versículo 27 diz assim: Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, quer dizer, estas palavras que o profeta Elias estava falando com ele da parte de Deus, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e descobriu a sua carne, e cobriu a sua carne de saco, e jejuou, e dormia em casa de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Então ele ia poupar o rei Acabe de ver estas coisas nos dias em que ele vivia. Continuando o capítulo 22 do primeiro livro de Reis. Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então o rei Josafá, o rei de Judá, que é o reino sul, não ficou satisfeito com a profecia daqueles 400 homens. Ele quis ouvir outros profetas. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim.
Então ele diz, tem sim, tem um profeta ainda. É o profeta Micaías, mas ele não profetiza nada para me agradar, ele só profetiza coisas para o meu desagrado. Então ele não queria ouvir Deus falar, ele queria ouvir o homem falar. Mas vamos continuar ouvindo. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. Isso era Zedequias que estava falando. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo, vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então veja bem que esse mensageiro já queria convencer Micaías a profetizar exatamente aquilo que os outros profetas tinham profetizado. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então o próprio rei reconheceu que Micaías estava falando aquela palavra ali com uma certa ironia. Como profeta ele não deveria ter feito isso, mas na verdade ele estava repetindo o que os outros profetas falaram, mas o rei entendeu que ele não estava falando naquele momento a verdade. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes. Agora ele está falando a verdade. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, quer dizer, ele estava falando ali que ele via todos dispersos, que era para cada um ir para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi
todos os povos. Amém.